Próximo assunto, quase 2.000 empresas capixabas podem perder o benefício do Simples Nacional. O motivo, quem explica pra gente é o nosso convidado, Lucas Calvi, auditor fiscal e subgerente fiscal da Secretaria da Fazenda. Boa tarde. Boa tarde, Andressa. Falei certo seu sobrenome? Perfeito, Lucas Então tá bom. Bom, então vamos lá. Por que 2.000 empresas podem perder esse benefício do Simples, que é aquele imposto mais enxuto, digamos assim, e um pouco menor do que o comum, né? Sim. Nesse ano, no começo de outubro, a Receita Estadual fez um encaminhamento de comunicados para essas empresas do Simples Nacional, somente para aquelas que possuem algum tipo de pendência junto ao Estado do Espírito Santo. E, infelizmente, esse número é bem elevado. Um número considerável de empresas não vem cumprindo com as obrigações em dia, desde pagamento de IPVA, custas processuais, autos de infração por cometimento de infração à legislação tributária, dívida ativa, entre outras situações. Então, quer dizer, a pessoa deixou de pagar os impostos, o próprio Simples, inclusive, né, por um bom tempo. Qual o período aí que ela fica sem pagar que ela perde o benefício? Não há um período definido previamente. A legislação nos determina que anualmente a gente faça o comunicado de exclusão dessas empresas, que passa a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Então, para operacionalizar isso, nós fazemos sempre os comunicados nos últimos meses do ano, um pouco antes, para que as empresas tenham tempo de se programar, para buscar orientações junto à Receita Estadual, fazer os acertos, quando necessários, para que no ano subsequente elas continuem no regime privilegiado de tributação. Qual é o benefício de ter o Simples em relação aos outros impostos? O Simples Nacional ele traz 2 grandes benefícios para as empresas. Primeiro é uma facilidade no cumprimento das obrigações acessórias, principalmente na parte de escrituração dos livros fiscais, e também traz uma facilidade maior ainda no que se refere ao pagamento dos tributos. Essa apuração e pagamento se dá de forma simplificada e também com uma carga tributária menor. Então, as empresas desembolsam menos dinheiro para cumprir com o pagamento dos impostos. E claro que apenas um grupo de empresas tem acesso a esse benefício, né? São as menores empresas ou que têm uma rentabilidade, um lucro um pouco menor do que as outras. Explica pra gente quem se encaixa. Perfeito. A legislação estabelece um valor máximo de faturamento que as empresas podem auferir anualmente para fazer parte desse grupo seleto de contribuintes que tem uma carga tributária privilegiada. Hoje, esse limite está em 4.800.000. Por ano, né? A partir do momento que as empresas passam esse valor de faturamento, elas são excluídas do Simples Nacional por já se enquadrarem num nível de vendas, de faturamento, de lucratividade que já permite que elas passam a recolher os impostos e cumprir com as obrigações igualmente às outras empresas. Agora, essas 2.000 não estão incluídas nesse caso, né, de perder o benefício porque tem uma rentabilidade maior. Estão incluídas, podem ser excluídas do Simples porque não pagaram realmente os impostos. Sim. Em todas essas 2.350 empresas que receberam comunicados, todas elas só receberam porque possuem alguma pendência junto ao governo do Estado. E o que elas devem fazer, então, a partir de agora? A partir de agora, essas empresas devem, primeiramente, acessar a agência virtual. Infelizmente, nós temos ainda mais de 800 empresas que não leram o comunicado que foi enviado, sendo que nesse comunicado aponta as pendências que a empresa tem junto à Secretaria de Fazenda. De posse desse comunicado, tomando ciência dessas pendências, ela deve procurar os canais institucionais de atendimento da Receita Estadual, agência física, agência virtual ou o próprio Fale Conosco para receber uma orientação detalhada em relação a cada pendência e como fazer para solucioná-las. Normalmente essas empresas, mesmo as pequenas, têm um contador, né? Então esses escritórios podem ajudar também nesse sentido, né? Podem sim, o papel do contabilista é fundamental nessa intermediação entre Receita Estadual e os empresários. Em muitas empresas, esse papel de fazer a leitura dos comunicados que são enviados dessa interface é feita com o contabilista. Nessa semana, inclusive, nós vamos iniciar uma frente, após percebermos que muitas empresas não tinham lido ainda os termos enviados, de fazer contatos telefônicos com alguns contabilistas para reforçar a necessidade de que essas empresas leiam os comunicados enviados. A gente chega a ter contabilista que possuem 13 empresas que nenhuma delas leram os comunicados. Isso acaba gerando uma surpresa para a empresa quando no ano que vem ela ter que sair do regime privilegiado de tributação. Sem dúvida. Agora, a gente teve aí um período, né, durante a pandemia, principalmente no ano passado, que as empresas tiveram adiamento de pagamento de impostos, inclusive do Simples, né?
há alguns meses, inclusive, sem precisar pagar e depois começar a pagar, voltar a pagar os impostos por causa da crise econômica provocada pela Covid-19. Como é que está essa questão? Muitas empresas não conseguiram voltar a pagar ou acumulou muita dívida. O que vocês perceberam aí nesse período? Certo. O Simples Nacional ele tem um regramento unificado a nível de Brasil que é ditado pela União. E lá foi definido que haveria uma prorrogação do pagamento desses tributos no auge da pandemia. Esses efeitos foram diminuindo ao longo do tempo devido às diversas intervenções que foram feitas, inclusive pelo governo do Estado. E agora já estamos numa situação de início de volta da normalidade. Mas apesar disso, a legislação do Simples Nacional não dá margem para que esse tipo de comunicado não seja enviado, de que as empresas que possuem algumas pendências deixem de ser excluídas. Na verdade, esse é um trabalho que já é feito rotineiramente. Toda vez que uma empresa procura ingressar nesse regime do Simples Nacional, é verificado previamente se ela tem algum tipo de pendência junto ao Estado. Ela tendo, o pedido é indeferido justamente por isso. Agora, invertemos e fizemos cumprir a legislação que determinava que todas as empresas que estão atualmente no programa do Simples Nacional, quando houverem alguma pendência, elas precisam ser excluídas desse regime. Tá certo, então. Então, fico alerta aí para você que tem uma empresa que ainda não fez a quitação dessas suas dívidas ou não procurou a Receita, dá uma olhadinha na sua caixa de e-mails, é importante esse comunicado, ler esse comunicado e procurar seu contador. Obrigada, viu, pelas informações. E no próximo bloco...